fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede. Ela é a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputada, bom dia, prazer falar contigo mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, Rodrigo Freitas, bom dia aos ouvintes da Rádio Super. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez, Rodrigo. Prazer é nosso. Deputada, para começar o nosso bate-papo aqui, ontem a senhora, como presidente da comissão, comandou uma audiência pública que discutia a questão dos feminicídios em Minas Gerais, não é? E o último caso mais emblemático que a gente tem registrado com grande frequência tem sido o caso Lorenza, que inclusive a Rádio Super acompanha e acompanhou com muita atenção, até pelos requintes de crueldade que envolvem esse caso também. E parece que o pai da Lorenza ontem participou dessa audiência comandada pela senhora e deu um depoimento que deixou todo mundo lá assim meio emocionado, meio chocado, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco desse trabalho e em especial da audiência de ontem. Bom, Rodrigo, na verdade o depoimento, né, a fala do Marco Aurélio não nos deixou meio emocionados, não, nos deixou completamente sensibilizados, porque de fato é uma situação muito trágica, né, com requintes de crueldade no caso da Lorenza, mas que é assim na vida de muitas mulheres e de muitas famílias que perdem as suas mulheres aí para o feminicídio. Nós estamos falando de um crime que não acontece ali naquele momento. O feminicídio, ele é uma ação de violências que a mulher vai passando, muitas vezes por anos, em alguns casos até décadas, e que acaba culminando com a morte daquela mulher. Então, o Marco Aurélio, ele levou para a gente ontem toda a sua emoção, mas que era, na verdade, retratando a dura realidade deste crime que, infelizmente, aumenta no Brasil e aumenta em Minas Gerais. Para você ter uma ideia, Rodrigo, por mês são registrados cerca de 400 boletins de ocorrência de violência contra a mulher e 13 feminicídios por mês em Minas Gerais. Nós estamos falando de um número muito alto, né? E que nós precisamos trabalhar para superar essa dura realidade. Como que vamos fazer isso, Rodrigo? Através de mudança cultural. Porque a violência contra a mulher é uma violência naturalizada na nossa sociedade, especialmente na sociedade machista, patriarcal, onde as mulheres não têm, né, vez nem voz, onde os homens compreendem que a mulher são objetos que eles podem mandar e desmandar, e aí a gente acaba gerando esse ciclo vicioso de violência que acaba com tantas tragédias, né? Falamos da morte de uma mulher, né? Nós não estamos falando aqui de um número, estamos falando de vários nomes, de várias famílias, de várias crianças que perdem suas mães. Rodrigo, é uma situação muito crítica, muito triste. Muito triste. A pandemia, inclusive, deputada, potencializou os casos de violência doméstica que a gente noticia aqui com grande frequência, infelizmente, esse tipo de situação. E a senhora destacava agora há pouco que na sua avaliação a mudança cultural é a principal chave para a mudança desse cenário que infelizmente nós temos hoje. E aí eu pergunto para a senhora o seguinte, as escolas precisam e deveriam estar mais bem preparadas para que tenhamos alunos mais conscientes, alunas conscientes dos direitos e alunos conscientes dos deveres para com as mulheres. Nós precisamos passar por isso para que as próximas gerações não sejam obrigadas a conviver com o tipo de situação com a qual temos convivido? Com certeza, Rodrigo. Inclusive, eu tenho apresentado na Assembleia um projeto de lei que prevê a inclusão das noções da Lei Maria da Penha para o ensino médio na rede estadual, de modo que os nossos adolescentes e jovens possam ter contato com essa legislação, que é a segunda legislação mais importante no que diz respeito à questão da violência contra a mulher mundial, né? A Lei Maria da Penha, ela tem um destaque mundial, e a gente precisa aprofundar, nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam, entendam quando nós falamos o que é violência contra a mulher, porque a violência não é
só aquela violência física que as pessoas veem, né? As feridas, tem a violência emocional, violência psicológica, violência moral, patrimonial, e acredito que a escola, ela é um instrumento importante de formação. A gente trabalha simultaneamente os alunos e as alunas, trabalhamos também toda a equipe da escola, né, todos os profissionais da educação, e certamente vamos atingir as famílias, porque os alunos vão ter isso em casa. E esses alunos, eles podem, inclusive, nos ajudar a identificar as violências sofridas dentro de casa, porque a violência doméstica é no lar que ela acontece, né? Então, a gente espera que esse projeto que eu apresentei na Assembleia possa ser apreciado brevemente, que a gente possa ter esse conteúdo dentro da grade curricular dos nossos alunos, porque, de fato, é uma mudança cultural e a educação tem que ser parceira para superarmos essas dificuldades e trazermos, né, cidadãos e cidadãs mais conscientes para o nosso meio. Deputada, projetos como esse que a senhora apresentou são projetos importantes para que a gente possa tentar combater um pouco a questão da violência contra a mulher. Mas para a gente que acompanha de fora, fica a sensação de que muitas vezes eles não são tratados com a devida importância que deveriam nas nossas casas legislativas. E aí eu não estou falando especificamente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas eu estou falando do processo legislativo do país como um todo. A senhora, como deputada, mulher, negra, alguém que vem da periferia, inclusive, também, é bom que se lembre disso, tem essa mesma sensação de que o assunto não é tratado com a importância que deveria? Rodrigo, infelizmente a gente se depara com priorizações de projetos internos, né, em todas as casas legislativas. Mas eu queria destacar aqui que, embora, né, a gente tenha essa morosidade, na Assembleia Legislativa de Minas nós avançamos um pouco nestas temáticas importantes que também cuidam da vida, né? Nesse momento de pandemia, nós conseguimos aprovar 3 projetos que vão de encontro à necessidade de atendimento a essas mulheres que ficaram reclusas nos seus lares com seus agressores. Aprovamos a delegacia virtual, que é uma forma das mulheres acionarem através, né, dos aplicativos e fazerem um boletim de ocorrência e solicitar a medida protetiva. Aprovamos também uma lei que obriga os síndicos de condomínio a denunciar para a polícia em caso de suspeita de crimes de violência doméstica. E aprovamos também um projeto que busca quebrar esse ciclo da violência, um projeto inclusive de minha autoria, é uma lei hoje no Estado, que é a criação do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Eu acredito ser muito importante para a gente trabalhar, inclusive, a autonomia financeira dessa mulher. Tem um outro dado, Rodrigo, que eu considero também importante a gente trazer aqui, é que a presença de mais mulheres na política, de mais mulheres ocupando câmaras municipais, assembleias legislativas, câmaras federais e Senado, elas também colaboram muito para conseguirmos pautar e aprovar projetos dessa natureza. Aqui na Assembleia mesmo de Minas, a gente tem uma pesquisa recente que mostra que o número de projetos aumentou muito com a chegada de mais mulheres para a Assembleia. A gente sai, numa década, de um patamar aí de 23 projetos para mais de 70 apresentados por mulheres, e muitos deles já aprovados. Então, a gente também tem esse outro aspecto. Eu acho que a política precisa estar permeada por mais pessoas que representem, de fato, o nosso extrato social, né? Homens, mulheres, pessoas da periferia, do campo, e aí sim a gente vai conseguir priorizar projetos importantes para a nossa sociedade como um todo. A gente está conversando com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Assembleia. Deputada, a senhora sabe que o tempo no rádio aqui ele é finito, mas ainda dá tempo de fazer pelo menos mais um questionamento aqui para a senhora. Que ontem houve essa audiência pública sobre a questão dos feminicídios na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher lá na Assembleia, e também houve uma audiência pública sobre o Maio Laranja, de combate à violência e à exploração sexual das crianças pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A senhora integra essa frente, né? E a gente, de uma maneira ou de outra, continua falando de violência doméstica, porque a exploração sexual, a violência contra as crianças, muitas vezes ela começa e ela ocorre dentro de casa. O que é preciso fazer para que se combata, e o que vocês ouviram ontem de relatos que são importantes de serem destacados, deputada?
Ontem, Rodrigo, fizemos de fato 2 audiências assim que traz, né, como pano de fundo ali a violência doméstica. No caso da audiência que a gente tratou, inclusive do Maio Laranja, que é o 18 de maio, né, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, nós discutimos muito a importância de criar plataformas com dados que poderão nortear melhor as políticas públicas, né? Nós ouvimos de muitas pessoas que estavam na audiência a importância do fortalecimento das campanhas de prevenção, campanhas contínuas, permanentes, né? Não só no dia 8 de maio, não só no mês do Maio Laranja, né? Campanhas que possam ser feitas, inclusive, nas escolas, nas rodovias, nas diversos veículos de comunicação, como nas TVs abertas. Enfim, uma convocação também à nossa sociedade para estarmos todos unidos em prol da defesa da criança e do adolescente, que, inclusive, é previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Responsabilidade de zelar e de garantir a integridade das crianças é das famílias, dos governos e da sociedade. Então, a gente ouviu muito essa necessidade de melhorar esses instrumentos, de melhorar a captação desses dados para nos ajudar a fortalecer as políticas públicas. E em ambas as audiências, Rodrigo, tanto nessa que tratou especificamente o foco crianças e adolescentes, quanto na que nós tratamos o feminicídio, né, a violência contra a mulher, nós chegamos ao entendimento da necessidade de interiorizar essas ações. O estado de Minas Gerais é um estado muito amplo, são 853 municípios, temos muitas localidades rurais, onde o acesso é muito difícil, o acesso das pessoas é difícil às informações, mas lá, nesses espaços, nos aglomerados, nas vilas e favelas, são lugares onde essas violências estão acontecendo com maior incidência. Então, nós precisamos ampliar as nossas ações para chegar, de fato, na população que mais precisa. O princípio da política pública é cuidar daqueles que precisam. E o Estado tem a obrigação de estender a mão a essas pessoas. Então, o nosso trabalho, tanto na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, como na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, vem no sentido de garantir a todos o direito a políticas públicas acessíveis e que, de fato, possa vir no encontro da melhoria e da garantia da vida. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo aqui, combinado, deputada? Combinado. Vamos lá então, para começar, o caso Lorenza. Muito triste, uma dura realidade, precisamos enfrentar e precisamos falar sim de violência contra a mulher e de feminicídio. Feminicídios. É preocupante, necessário uma mudança de cultura e um fortalecimento das mulheres também nesse processo. A mulher na política para atuar contra a violência gerada. Necessário, indispensável. E quando a gente tem mais mulheres na política, a gente muda não só a perspectiva das políticas para as mulheres, mas como a perspectiva da política para toda a sociedade. Minas pós-pandemia, qual a prioridade na sua avaliação? Superação das desigualdades sociais, da fome e necessidade de geração de emprego e renda. CPI dos fura-filas na Assembleia. Ficou claro que o governo de Minas não respeitou o plano nacional e que houve priorização de pessoas. E ainda revela também a morosidade na distribuição da vacina para os municípios. O governo Zema. Lento, especialmente no que diz respeito às ações de atendimento à população mais vulnerável do nosso estado. Deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Sempre um prazer tê-la com a gente aqui, deputada. Muito obrigado. Ô Rodrigo, eu que agradeço, vou fazer uma correção aqui de uma informação. Eu disse 400 registros de ocorrência por mês, mas quero corrigir aqui, Rodrigo, lamentavelmente são 400 por dia, viu? Que aumenta muito
o volume aí de registro de violência contra as mulheres. Agradeço, Rodrigo Freitas, um forte abraço. Deixo também meu abraço aí para a Thalita e para todos que acompanham a Rádio Super, e estou à disposição lá na Assembleia de Minas. Muito obrigado mais uma vez, feita a correção, que é um número que infelizmente nos choca cada dia mais. Obrigado mais uma vez, deputada, até a próxima.